Bom dia, bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Estamos a estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O título da lição de hoje é Justificados e originalmente esta lição está a ser transmitida no dia 31 de maio de 2020. Romanos capítulo 3, versículos 21 a capítulo 4, versículo 3. Todos os que pela fé aceitam o Evangelho são justificados perante o Pai. Todos os que pela fé aceitam o Evangelho são justificados perante o Pai. Ao longo destas 13 semanas, estamos a procurar estudar aquele que é considerado o livro mais doutrinário do Novo Testamento. Justificados, então, é o tema de hoje. Bem-vindos! Escolhemos estudar o livro de Romanos obedecendo a esta grande divisão, em duas grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo está sobretudo preocupado com a apologia do Evangelho, subordinado a três grandes ideias. O pecado tem uma natureza ardilosa, o pecado tem um impacto universal, mas há salvação pelo Filho. A segunda grande parte, dos capítulos 12 a 16, o apóstolo Paulo faz a aplicação desse mesmo Evangelho, subordinado também a três grandes ideias. Porque temos salvação pelo Filho, nós pertencemos a Cristo, pertencemos ao Filho, devemos refletir essa pertença nos nossos relacionamentos, quer com os nossos irmãos, quer com o nosso próximo, e há uma marca distinta do cristianismo. Essa marca distinta é o amor. Ora, subordinado então a esta divisão da carta do apóstolo Paulo aos Romanos nestas duas grandes partes, temos referido também que na primeira parte desta primeira parte, ou seja, dos capítulos 1 a 8, da parte em que o apóstolo Paulo sobretudo está preocupado em fazer a apologia do Evangelho, ele apresenta uma teologia da salvação. Uma teologia da salvação ordenada, lógica, subordinada a quatro grandes ideias. A natureza pecaminosa da humanidade faz com que seja necessário um Salvador. O Filho é esse Salvador, é a esperança, e depois Deus e o seu amor são uma presença constante e segura na vida dos crentes. Ora, esta teologia explicada assim, de uma forma absolutamente telegráfica, mas simples, leva-nos então a percorrer estes 8 primeiros capítulos da Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e é exatamente nesta parte em que estamos. Procuramos também, e temos feito essa revisão da matéria dada, procuramos indicar 5 cidades muito importantes para percebermos o contexto histórico da escrita desta carta aos Romanos. Apontamos então as cidades de Antioquia, Éfeso, Filipos e Corinto como sendo a ponte que levou o apóstolo Paulo a Roma. Sabemos que quando ele escreveu esta carta nunca tinha estado na cidade de Roma, não tinha sido ele, portanto, a fundar a igreja ou as igrejas, os núcleos cristãos que haviam na cidade, que existiam na cidade de Roma, e portanto, muito provavelmente, Paulo não conheceria fisicamente os cristãos em Roma. Ele escreve aos romanos estando em Corinto, de uma das vezes que permaneceu em Corinto, numa altura, portanto, em que ansiava chegar finalmente à cidade de Roma. Sabemos que ele finalmente fala, não da forma, não na condição que pretendia, chega a Roma numa situação de prisioneiro de consciência, porque tinha apelado então para o imperador, ele que também era cidadão romano, para se poder defender em julgamento. Vamos usar esta questão do julgamento daqui a pouco, vamos daqui a pouco falar então um bocadinho também em tribunais, mas para já, deixe-me colocar-lhe esta questão.
sem necessariamente embaraçar ninguém, não é esse o objetivo. Mas eu acredito que já passámos por uma situação em que, chegados à fase do pagamento de uma determinada quantia em virtude de uma despesa que tínhamos feito, surge em nós aquela terrível sensação de ou irmos à carteira, ao bolso, e verificarmos que não tínhamos carteira, ou irmos à carteira e verificarmos que a quantia que tínhamos não era suficiente para pagar a despesa que tínhamos feito, ou até uma situação em que, por qualquer motivo, o cartão não funcionou, ou não teria lá o dinheiro que nós pensávamos que tinha. Certamente, eu acredito que uma destas situações já passou pela nossa mente e, eventualmente, até já passou pela nossa experiência de vida. Naquele momento, eu acredito que nós sentimos como que uma sensação de que o mundo inteiro está a olhar para a nossa falta. O mundo inteiro está concentrado em apontar o dedo à nossa falha. Ora, ao longo desta lição, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo, em relação aos romanos, relembrou duas ideias essenciais. A primeira ideia essencial, e obviamente esta situação de não ter dinheiro depois foi rapidamente resolvida, não estava num bolso, estava noutro, afinal o cartão não funcionou porque houve uma avaria qualquer e certamente, embora durante alguns segundos, provavelmente com as faces um bocadinho mais vermelhas, mas certamente a questão resolveu-se rapidamente. Ora, obviamente isto é uma brincadeira, mas o apóstolo Paulo aos Romanos relembrou algo essencial. É que todos estamos em falta quanto à justiça de Deus. Vamos procurar desenvolver esta questão ao longo da lição de hoje. Todos estamos em falta quanto à justiça de Deus. A segunda ideia fundamental que o apóstolo Paulo tentou transmitir aos romanos, e portanto a nós, é o texto bíblico, é a revelação de Deus, é que pela fé em Jesus temos a graça perdoadora de Deus. E portanto nós estamos já a perceber que ao longo destes próximos minutos vamos focar-nos fundamentalmente nestas duas doutrinas importantíssimas. Uma, a justificação, a outra, a graça de Deus. Vamos ver como o capítulo 3 de Romanos nos ajuda a perceber exatamente estas duas doutrinas. Na semana passada, procurei apresentar-vos esta ideia daquilo que nós entendemos como condição espiritual. Como é que está a nossa condição espiritual? Evidentemente, esta pergunta tem duas grandes respostas logo à partida. A nossa condição espiritual, logo à partida, é determinada por uma crença ou não crença. Ou seja, a minha condição espiritual, logo à partida, pode ser uma condição espiritual em que eu acredito ou não acredito na existência de um Deus pessoal salvador. Eu acredito num Deus pessoal salvador e também creio que uma boa parte daqueles que me estão a ouvir neste momento também assim o creem. E portanto, a partir do momento em que a nossa condição espiritual é determinada pela nossa crença, como temos visto, é também determinada por uma pertença. Ora, o que o apóstolo Paulo começou por dizer no contexto daqueles que o estavam a ler ou a ouvir, sabemos que nesta altura muitas das pessoas que contactavam com os escritos do Novo Testamento não eram leitores
estavam a ouvir alguém ler. Mas, obviamente, o que é importante é a palavra, seja de forma escrita e, portanto, lida, seja de forma oral e, portanto, ouvida. O que o apóstolo Paulo tentou, em primeiro lugar, perguntar, obviamente, implicitamente com a resposta, era o seguinte: como é que vocês, gentios, como é que vocês, judeus, estão a viver a vossa condição espiritual? Ora, em relação aos gentios, havia uma grande ideia. Os gentios para quem Paulo se estava a dirigir ignoravam a verdade de Deus, adorando a criação em vez do Criador. O apóstolo Paulo, e já agora aqui vai a primeira recomendação de hoje, se me permitirem, é de que possam, se for caso disso, ter o texto bíblico à vossa frente. Poderá ajudar em algumas circunstâncias e em algumas partes desta lição, mas se por qualquer motivo não o podem ter, nós vamos procurando, na maior parte dos casos, ler o texto bíblico. Mas estava eu a dizer então, e já agora também faço sempre a referência de que possam também ter um bloco de notas, se assim acharem interessante, não propriamente por causa daquilo que eu estou a dizer, mas para que algumas das ideias que vão surgindo possam ser imediatamente apontadas e depois ser objeto de reflexão posterior ou até mesmo de esclarecimento de alguma dúvida através de algumas formas que temos para esclarecer então essas mesmas dúvidas, ou partilha de pensamentos ou de ideias. Mas estava eu a dizer que os gentios, para quem o apóstolo Paulo estava a falar, tinham um problema em relação à sua condição espiritual. E qual era o principal problema? Estavam a transformar a criatura em criador. E, portanto, de facto, estavam a ignorar a verdade de Deus. O apóstolo Paulo falou abundantemente disso, no capítulo 1, dos versículos 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, diz o versículo 18. E, portanto, esta era a primeira característica em relação à condição espiritual da maior parte dos gentios para quem o apóstolo Paulo estava a falar. Mas a condição espiritual dos judeus não era necessariamente melhor, era diferente, tinha outra característica. O que é que marcava a condição espiritual dos judeus? Era uma presunção de superioridade. Julgavam-se superior aos gentios. Daqui a pouco já vamos tentar explicar porquê, qual era a razão, em que é que estava fundamentada esta autossuficiência, esta superioridade em relação aos gentios. Mas, de facto, esta ideia fazia com que a condição espiritual dos judeus também não fosse melhor, porque estavam separados de Deus pelo seu pecado. E o apóstolo Paulo também já tinha falado disto aos romanos. No capítulo 2, portanto, há pouco considerámos um dos versículos do capítulo 1 em relação à condição espiritual dos gentios, o versículo 18. Permitam-me agora ir para o capítulo 2 e, sobretudo, é entre os versículos 17 e 29. Quem tem o texto bíblico à frente pode ir folheando, mas para quem não tem, versículo 17. Se, porém, tu, e falámos disto a semana passada, se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, e depois, sendo, dizes tu, mas, afinal, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, na realidade, a vossa condição espiritual enferma do mesmo problema. Quer gentios, quer judeus, uns por uma razão, outros por outra, mas estão separados de Deus. E, portanto, neste contexto, a condição espiritual, quer de gentios, quer de judeus, aproxima-se por razões diferentes, mas
o resultado é o mesmo, que é separação. Ora, portanto, podemos dizer que nem gentio nem judeu podia dizer que era justo perante Deus. E, portanto, aparentemente, a raça humana está, o género humano está preso num dilema que é um dilema baseado em três ideias fundamentais que o apóstolo Paulo já tinha apresentado. Este dilema, aparentemente irresolúvel, está baseado na seguinte trilogia. Primeiro, todos estamos separados de Deus. Quer por uma razão, quer por outra, tudo entronca no pecado. Tudo entronca no momento em que o género humano desobedeceu. Afastou-se, separou-se. E, portanto, a partir daí, todos nós estamos naturalmente separados de Deus. Mas há uma outra característica desta condição espiritual de separação de Deus. É que não conseguimos por nós próprios restaurar esse relacionamento. Daqui a pouco já vamos também observar esta ideia, mas aqui fica a apresentação. Estamos separados de Deus, todos, e todos não conseguimos por nós próprios restaurar esse relacionamento, mesmo que o queiramos, mesmo que através das nossas atitudes, através das nossas ações, nós procuremos restaurar esse relacionamento. Em terceiro lugar, tudo o que nós eventualmente pudermos fazer ou querer nunca será suficiente para pagar as nossas ofensas contra Deus. Ora, temos aqui então um dilema, que é um dilema aparentemente sem solução. Chegados aqui, parece que chegamos a um beco sem saída. Chegamos a um ponto em que não há passo seguinte para resolver este dilema. Ora, bem-vindos ao capítulo 3 de Romanos. O capítulo 3 de Romanos é como que a porta a abrir para a resolução deste dilema, baseado em duas ideias fundamentais. Em primeiro lugar, qual é a chave que abre a porta? Qual é a pessoa que resolve este dilema? É Jesus. Jesus Cristo é a única esperança, como vamos ver pelo estudo do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em segundo lugar, este Jesus, esta única esperança, é uma dádiva universal. Ou seja, todos pecaram, portanto, todos estamos separados de Deus, mas Deus, no seu infinito amor, pela sua infinita graça, proporciona esta reaproximação a Ele, não por aquilo que nós conseguirmos ou quisermos fazer, mas porque Ele assim o proporcionou a todos. Portanto, o capítulo 3, como vamos ver, é uma porta aberta muito importante, completa, para percebermos como sair deste dilema. Antes propriamente de estudarmos os versículos que vão orientar o corpo desta lição, achei por bem apresentar-vos e durante alguns minutos estarmos concentrados na análise destes versículos do capítulo 3, até então chegarmos ao versículo 21, que é o início propriamente do estudo da lição de hoje. Permitam-me que leia dos versículos 10 até ao versículo 18 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Diz então assim o versículo 10: Como está escrito, não há um justo, nem um sequer.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Versículo 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem, ou não conheceram, o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, estes versículos 10 a 18 são certamente versículos que, ao lê-los, ficamos verdadeiramente desconcertados em relação ao género humano. Para percebermos como as palavras do apóstolo Paulo, como este texto belíssimo é ao mesmo tempo rico em si, é um alerta, é como que um murro no estômago para quem lê ou para quem ouve, mas para além do valor intrínseco do texto em si, ele releva e revela uma outra característica do apóstolo Paulo. É um profundo conhecimento das Escrituras, um profundo conhecimento do Velho Testamento. Talvez, lendo estas palavras, nós fiquemos com a sensação de que elas são do apóstolo Paulo. Com certeza que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, poderia dizer, e disse certamente estas e outras belíssimas palavras, e fez alguns dos melhores textos da história da humanidade. Mas este texto revela que o apóstolo Paulo era um profundo conhecedor da Escritura, mas no sentido de aplicá-la. E vamos procurar, embora de uma forma bastante breve, mas vamos procurar ler versículo a versículo e perceber que o apóstolo Paulo juntou neste texto muito curto algumas passagens do Velho Testamento. E, portanto, este texto revela o pecado no caráter humano, o pecado na conduta humana, o pecado na palavra, o pecado na ação, revela também qual é a fonte do pecado, mas não de uma forma nova. Aquilo que o apóstolo Paulo, como vamos ver, fez foi selecionar passagens do Velho Testamento e aplicá-las como introdução àquilo que iria dizer então de sua própria boca a partir do versículo, sobretudo a partir do versículo 21. Venham comigo fazer este tour, esta visita guiada a algumas passagens do Velho Testamento que são citações exatamente do Velho Testamento e que o apóstolo Paulo tão bem soube agregar nestes versículos. Vamos começar com Salmos capítulo 14, versículos 1 a 3. Salmos capítulo 14, vou procurar ser o mais rápido possível na apresentação destas passagens, mas penso que é interessante, porque por um lado nós ficamos com a mensagem em si, mas por outro lado ficamos também com a certeza de que a Bíblia é um todo, é a revelação de Deus. Diz então Salmos capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ora, Salmos capítulo 14, versículos 1 a 3. Este é um salmo de Davi. Este salmo teria muito perto de 1000 anos quando o apóstolo Paulo o citou. Então vejam que esta citação aparece
em Romanos, agora vamos para Romanos, capítulo 3, versículo 11 e 12. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Vamos ainda ficar no livro dos Salmos. Salmos, capítulo 5, versículo 9. Então, um bocadinho mais atrás, em relação à passagem que lemos, o Salmo capítulo 5, também um Salmo de Davi, diz o versículo 9: pois não têm eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Ora, vamos então ao versículo 13 e vemos a citação de mais um salmo, mais uma prova de que o apóstolo Paulo conhecia profundamente as Escrituras e sabia aplicá-la àquilo que queria dizer a seguir. Versículo 14, ainda um salmo. Salmo capítulo 10. Estamos então no livro dos Salmos. Salmo capítulo 10, versículo 7. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Vamos ao versículo 14 de Romanos capítulo 3. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Vamos ao versículo 15 agora. E, não em Salmos, mas Provérbios. Provérbios capítulo 1 e versículo 16. Na Bíblia, o livro que está imediatamente a seguir, coleção de provérbios feita por Salomão, alguns dos provérbios do próprio, outros e muitos que ele foi colecionando ao longo da sua vida. Então, Provérbios capítulo 1 e versículo 16 diz assim: porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ora, se formos para o versículo 15 de Romanos capítulo 3, é exatamente uma citação deste versículo. São os seus pés velozes para derramar sangue. Versículo 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Vamos agora para avançar um pouco para Isaías. Isaías capítulo 59, versículos 7 e 8. Para não ficarmos apenas nos livros de poesia, nos livros poéticos, vamos então agora para um livro profético do Velho Testamento. Isaías capítulo 59, estou a procurar demorar alguns segundos para que quem está a abrir a Bíblia possa também fazê-lo e acompanhar a minha leitura. Então, Isaías capítulo 59, versículos 7 e 8. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Então, vejamos como o apóstolo Paulo, nos versículos 15 e 16 do capítulo 3, cita estas passagens para ir num crescendo, falando então em como o pecado está visível na conduta humana, na palavra, está visível na ação. E agora, então, em relação à fonte do pecado, versículos 17 e 18, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mais uma vez, vamos ao livro dos Salmos. Salmos, capítulo 36 e versículo 1. Então, livro dos Salmos. Salmo 36 e versículo 1. Para verificarmos mais em como mais esta citação nos ajuda a perceber o raciocínio do apóstolo Paulo. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vejam, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, diz o versículo 18 do capítulo 3. Ora, espero que por este ligeiríssimo e muito breve percurso
que nós fizemos pelo Velho Testamento. Reparem que lemos passagens em Salmos, lemos passagens em Provérbios, lemos passagens em Isaías, e portanto o que é que isto mostra? Mostra exatamente que o apóstolo Paulo, através dos Salmos, através dos profetas, através dos Provérbios, está como que a carimbar a autoridade da revelação de Deus no seu todo. Não nos esqueçamos que a ideia é a resolução daquele dilema aparentemente irresolúvel que apresentei há pouco, relacionado com a separação do homem. Todos estamos separados de Deus. Nada do que possamos fazer nos vai conseguir justificar diante de Deus. E, portanto, alguém teve de abrir esta chave. Alguém teve que ser a chave para abrir esta porta, melhor dizendo. E esse alguém foi Jesus Cristo, e é Jesus Cristo Salvador, a única esperança universal, através da fé, que o apóstolo Paulo vai apresentar no capítulo 3 de Romanos. Versículos 21, 22, 23 e 24. Vamos então agora, e que está feita esta apresentação, esta introdução para este tão importante capítulo da Palavra de Deus, Romanos capítulo 3, vamos nos concentrar para já na leitura dos versículos 21, 22, 23 e 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Muitas vezes, e é um hábito humano, talvez uns tenham mais do que outros, talvez uns percebam isso melhor do que outros, talvez alguns corrijam isso melhor do que outros, mas há um hábito humano que é o da comparação com outros, com base em regras, com base em padrões externos. Porquê é que estou a falar disto? Porque nestes versículos há a apresentação de um importantíssimo tema, de uma importantíssima doutrina para que nós conheçamos Deus melhor, que é a justiça de Deus. Paulo, no versículo 21, começa com uma expressão que é uma passagem, no fundo, de condição. Reparem que ele estava a falar nos versículos 19 e 20, que, sobretudo no versículo 20, que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. E depois diz, mas agora. E o mas agora, sem lei, se manifestou. Curiosamente, esta transição de raciocínio é muito característico do apóstolo Paulo. Ele apresenta uma condição passada e, para fazer a ligação com aquilo que Jesus Cristo significa para a humanidade, muitas vezes, e vamos ver isso ao longo do estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, muitas vezes utiliza a expressão mas agora. E, portanto, mas agora o quê? É a preparação para um contraste. Paulo vai apresentar a solução para o dilema que antes tinha referido, quer para gentios, quer para judeus, que era o tal dilema da impossibilidade da mudança de condição por nós próprios em relação à nossa separação em relação a Deus. Tanto a lei como os profetas afirmavam esta verdade, apontando sempre para o plano da salvação. E permitam-me que utilizemos alguns minutos da Escola Bíblica Dominical para conversarmos todos juntos, para refletirmos
todos juntos acerca desta questão. Permitam-me antes que, e por uma questão de rigor de conceitos, que comece por vos apresentar os dois grandes sentidos que esta expressão justiça de Deus configura. Em primeiro lugar, e vemos isso já no versículo 5, nós não lemos há pouco, mas o versículo 5 do capítulo 3 de Paulo apresenta esta primeira dimensão, este primeiro sentido do que é a justiça de Deus. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Ora, qual é esta primeira dimensão, este primeiro sentido da justiça de Deus que está implícita nesta ideia? É a justiça que Deus tem, que Deus manifesta, sendo perfeitamente consistente com tudo o que Ele é mesmo. Ou seja, numa primeira dimensão, num primeiro sentido, a justiça de Deus é o próprio Deus. É aquilo que Ele é consistentemente, não só na forma como Ele é, obviamente, estamos a falar da sua condição espiritual e estamos a aplicar palavras humanas necessariamente incompletas, imperfeitas, em relação àquilo que Deus é, mas numa primeira dimensão o conceito de justiça de Deus está intimamente relacionado com aquilo que Deus é. E, portanto, não só a sua forma, a sua condição espiritual, mas também na forma, no resultado através da sua manifestação no mundo aos homens. E este é o primeiro sentido da justiça de Deus. Mas há um outro sentido da justiça de Deus que o próprio apóstolo Paulo também referiu, já vamos ver, que é este sentido em que a justiça de Deus também é um dom que o próprio Deus nos dá. No versículo 17, de alguma maneira, esta ideia de justiça estava no versículo 17, perdão, não é do capítulo 3 que estamos a analisar, é do capítulo 1. O versículo 17 do capítulo 1 diz: visto que a justiça de Deus, e dissemos na altura, quando analisamos este versículo, que de alguma maneira ele representa como que o coração de toda a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, foi um versículo importantíssimo para Martinho Lutero e outros reformadores basearem a sua cruzada, no bom sentido, a sua demanda pelo regresso às Escrituras, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E, portanto, o justo viverá por fé neste sentido de que a justiça de Deus é o próprio Deus, é aquilo que Ele é e aquilo da forma como se manifesta, mas é também um dom que Ele nos transmite. Obviamente nós não seremos, já vamos ver, não seremos justos como Deus é. Não praticaremos a justiça da mesma forma como Deus a pratica. Ainda assim, a justiça é um dom que Deus nos dá. Se repararmos, daqui a pouco já vamos fazer referência a este versículo, mas estas duas dimensões daquilo que é a justiça de Deus estão plasmadas, estão juntas no versículo 26 do capítulo 3, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E, portanto, neste versículo, o apóstolo Paulo como que junta estas duas dimensões da justiça de Deus. Numa primeira análise, aquilo então que Deus é e a forma como se manifesta. Numa segunda dimensão, o dom que Ele nos transmite. Ora, esta ideia da justiça de Deus, e daqui a pouco vamos obviamente ir um pouco mais além, mas esta ideia da justiça de Deus, seja aquilo que Ele é e como se manifesta, seja no dom
que ele transmite através, àqueles que o aceitam através da fé, colocava uma dupla dificuldade. Para entender este conceito da justiça de Deus, era necessário que, em primeiro lugar, para os judeus, fosse necessário afastar-se do seu padrão. E qual era o padrão dos judeus? O padrão dos judeus era um padrão de autossatisfação em relação à sua suposta condição natural. E, portanto, a apresentação deste conceito de justiça de Deus obrigava aqueles que eram judeus a afastar-se, a recusar o seu padrão de justiça. Porque o seu padrão de justiça, e estamos a falar, obviamente, no conceito de justiça em relação àquilo que Deus é, e, portanto, à relação que queremos manter com Ele, para os judeus, a sua condição de justiça estava baseada no seu nascimento. Eu sou nascido judeu, eu sou de Deus, e, portanto, não passarei pela justiça de Deus. Porquê? Porque, à partida, eu faço parte do povo de Deus. Em segundo lugar, para os gentios, a aceitação deste padrão da justiça de Deus obrigava-os também a aceitar algo que os gentios não conseguiam sem esta ideia de justiça de Deus, que era a aceitação de um Deus pessoal e amoroso. Isto não fazia parte do padrão dos gentios. E, portanto, a apresentação desta justiça de Deus obriga judeus e gentios a afastar-se do seu padrão, respectivamente. Os judeus a terem necessidade de perceber que não é a sua condição de nascimento que os vai afastar da justiça de Deus, os gentios obrigados a perceber que não é a sua condição de gentio que, por isso mesmo, lhes retira a possibilidade, mas também a responsabilidade de perceber que há um Deus pessoal e amoroso que estende a sua mão para todos aqueles que o quiserem aceitar. E, portanto, reparem que, de alguma maneira, está aqui uma dádiva que é universal, que é acessível a todos e que permite que todos possam ser alcançados, todos possam vir a ter de novo um relacionamento correto com Deus, por meio, como diz o apóstolo Paulo, por meio da fé em Jesus Cristo. É, portanto, necessário que os judeus se afastem do seu padrão de autossatisfação e os gentios percebam que o ambiente pagão não lhes permitia alcançar este Deus que é pessoal, mas que é amoroso e que está interessado em satisfazer as necessidades de todos. E quais são as necessidades de todos? O afastamento natural em relação à divindade. E, portanto, o que o apóstolo Paulo está, de facto, aqui a apresentar é a necessidade universal do Salvador, que pode ser satisfeita, pode ser completada com Deus, um Deus que oferece justiça. Procurei uma imagem de um rio, neste caso, porque estamos na Figueira da Foz, é uma imagem do rio Mondego, mas a imagem do rio é apenas não só para deleitar os nossos olhos, mas para nos fazer pensar simbolicamente na ideia das margens.
as margens de um rio nunca se encontram. Ora, naturalmente, o nosso afastamento de Deus seria como um rio em que as margens nunca se encontram. Naturalmente, nós estaríamos permanentemente separados da possibilidade de reatar o relacionamento com Deus. Tanto mais que o padrão da justiça de Deus é a sua própria perfeição. E, portanto, se o padrão da justiça de Deus é a sua própria perfeição, não pode haver possibilidade, ou não poderia haver possibilidade de aceder a este padrão, que é de tal maneira perfeito que nós, seres humanos, porque pecamos, porque quando Deus nos criou, acreditamos e sabemos pela Escritura que o Jardim do Éden simboliza esta relação que era uma relação de intimidade entre os homens e o Deus Criador. Mas a partir do momento em que houve essa ruptura, através do pecado, então, como já falámos, a partir desse momento nós ficámos naturalmente separados de Deus. E, portanto, há aqui uma ideia que é fundamental. Não há distinção entre quem peca. Vamos ler de novo o versículo 21 e 22. Diz assim, os versículos 21 e 22. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, como vimos há pouco. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, não há distinção. Vejam o versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo, nestes versículos, diz então duas coisas muito importantes. Primeiro, não há quem possa estar imune a esta separação de Deus. Depois há um outro aspecto interessante. Muitas vezes, quando nós pensamos em justificação, que é uma doutrina então muito importante, pensamos em Novo Testamento, porque pensamos em Jesus. Mas vamos então ao conceito, vamos à doutrina. Em primeiro lugar, o que é a justificação? Duas coisas muito importantes. Primeiro, a justificação é um ato de Deus. Isto é muito importante, porque a origem deste processo é Deus, não é nossa. E, portanto, ninguém se pode justificar. Só pode haver uma origem neste processo. E essa origem é Deus. E este é o primeiro aspecto muito importante quando nós pensamos, quando nós refletimos, quando nós consideramos esta doutrina, a doutrina da justificação. Em segundo lugar, o que é que significa então este processo, este ato de Deus? Significa declarar justo quem não o era. Ora, e portanto, avançamos aqui para uma ideia talvez difícil de entender aos nossos olhos desta forma. Primeiro, então, a justificação é um ato de Deus. Em segundo lugar, o que é que ele significa? Significa declarar justo. Declarar justo quem? Um pecador. Quem é o pecador? O pecador é aquele que se afastou de Deus. Todos nós. Então, a pergunta é, mas como é que nós podemos ser declarados justos? E agora aqui vem então a forma. A forma é a fé. É a confiança. Em quem? Em Jesus Cristo. Não nas boas obras de alguém, não nas intenções, não no querer, ou até no fazer. Nada disso pode mudar o Estado. E qual é esta mudança de Estado? A mudança da culpa para a justiça. Ora, se repararmos, há aqui algo que está no meio. O que é que está no meio entre a culpa e a justiça? O que está no meio é então um ato.
um ato de Deus, do próprio Deus, através de si próprio, através de Jesus Cristo. Primeira ideia. Já voltaremos aqui. Segunda ideia. Esta justificação, a apresentação desta justificação, não é do Novo Testamento só. Começa no Velho Testamento. O conceito de justificação tem a sua origem no Velho Testamento. Permitam-me que leia, podíamos ler muitas passagens, mas Deuteronômio capítulo 25 e versículo 1. Então vamos voltar agora ao Velho Testamento. Vamos a um livro que já estudámos ao longo dos últimos meses. Vamos ao livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 27 e versículo 1. Diz assim: Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: Guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, à terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. E por aí fora. Porquê é que estamos a ler estes versículos em Deuteronômio capítulo 27? Porque quando nós entendemos Deus, quando nós entendemos todo o processo de revelação de Deus aos homens, percebemos que Deus o foi fazendo à medida que os homens iam tendo mais conhecimento de si próprios, do mundo e, portanto, também do próprio Deus. Capítulo 25, versículo 1. Estamos ainda em Deuteronômio. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Justificando ao justo e condenando ao culpado. Depois vimos que Moisés disse ao povo: façam, ou seja, aquilo que aprenderam, os conceitos que aprenderam, executem-nos ao longo da vossa vida. Ora, o que é que isto nos dá a entender? Que a revelação de Deus continha esta explicação daquilo que pode significar justificar. E o que é justificar? É tornar sem culpa. Neste caso, no Velho Testamento, muito relacionado com tornar reto. Ou seja, alguém que, por causa da justificação de que foi alvo, tem obrigação de, através da sua vida, mostrar atos que comprovem esta elevada ética de procedimentos, esta elevada moral. Então, a ideia de justificação, neste sentido jurídico, de que a justificação está-me a faltar o termo, a justificação ao contrário da condenação. Obrigado por estes segundos que me deram. Então, a justificação ao contrário da condenação confere à pessoa uma qualidade ética que lhe permite, então, ser justo à semelhança daquilo que percebe que é o padrão de Deus. E, portanto, alguém só podia ser verdadeiramente, estou a falar no contexto de justificação no Velho Testamento, alguém devia ser entendido e devia-lhe ser conferida esta qualidade de justificado através dos atos que demonstram essa mudança que se operou na sua vida. E, portanto, esta ideia de justificação no sentido de alguém que foi libertado de uma culpa, mas que por isso mesmo demonstra
através dos seus atos, esta nova condição. Ora, portanto, é isto que temos no Velho Testamento. Portanto, Deus justificador apresentou-se já no Velho Testamento. Evidentemente, no Novo Testamento, Deus revela-se de uma forma completa e o apóstolo Paulo é, de facto, quem mais vai contribuir para explicar a justificação através da graça e através de Jesus Cristo. É verdade que Tiago também usou este conceito de justificação e de justiça de Deus, mas em Tiago, sobretudo, nós encontramos a preocupação que ele tinha em instar de que os cristãos demonstrassem na sua vida a justificação pela fé. Ou seja, para aquele que já é justificado, não pode haver outro padrão de vida que não seja refletir isso mesmo através da sua boa conduta. Aquilo que normalmente se diz as boas obras. Não boas obras para salvação, essa foi possibilitada através de Jesus Cristo, mas a tal boa conduta, as boas obras que revelam essa transformação e essa justificação de Deus. E, portanto, quando falamos em justificação e quando lemos o capítulo 3 de Romanos, sobretudo devemos refletir acerca destas duas ideias que procurei então aqui apresentar de forma sucinta. Primeiro, a ideia de que a justificação é um ato de Deus, é um processo que permite que o Senhor Deus declare justo através do seu Filho quem não o era. Ou seja, declarar justo alguém que, por causa de ter aceito a oferta de Jesus Cristo, é então considerado justo, pois assim como por uma só ofensa, estou a ler uma passagem bíblica de Romanos capítulo 5, mais lá para a frente vamos estudar esta passagem, mas aqui fica para já a apresentação baseado na finalização então do estudo do conceito de justificação. Diz então o apóstolo Paulo, assim como por uma só ofensa veio um juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Estou a ler então Romanos capítulo 5 e versículo 18. Ora, voltamos então a Romanos capítulo 3, versículos 21, 22, 23 e 24. E estávamos então fundamentalmente agora no versículo 23. Pois todos carecem, porque pecaram, da glória de Deus. Ora, então não há distinção, diz o versículo 22, final do versículo 22, porque não há distinção. Se não há distinção entre quem peca, já sabemos que nós fomos justificados e fomos justificados pela graça. O apóstolo Paulo aos Efésios disse, capítulo 2, versículos 8 e 9, a salvação é recebida através da graça. A graça é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é que isto significa? Significa que não há distinção entre quem peca, nós somos salvos, somos justificados, fomos declarados justos pelo Senhor Deus, através da sua graça, mas há aqui uma mensagem universal. É que não há diferença entre quem pode ser justificado. Vejamos o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porquê? Porque todos pecaram. Então, se todos pecaram, diz o versículo 23, se todos pecaram e destituídos estão, portanto, carecem da glória de Deus, significa então que
nós somos justificados e, portanto, não há diferença, não há distinção entre quem peca, mas também não há distinção, não há diferença entre quem pode ser justificado. E, portanto, isto é feito através da fé em Jesus Cristo. Isto é graça. Isto é a possibilidade do Senhor Deus, através do seu amor, possibilitar que todos possam ter acesso a Ele. 10 minutos até ao fim. Estamos quase no fim. Vamos ler os versículos 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, pela fé, nós podemos ser salvos, mas também o apóstolo Paulo traça um caminho, e o caminho é Jesus. Só podemos ter fé salvadora em Jesus. Reparem, a maior parte daqueles que estavam a ouvir Paulo e a lê-lo tinham um contexto judaico. E os judeus compreendiam muito bem os sacrifícios. Mesmo antes de existir a lei, já havia sacrifícios. Para quê? Para que através desses sacrifícios de animais, fosse possível uma reaproximação a Deus. Estes sacrifícios eram, portanto, eram temporários, e era necessário que, de tempos a tempos, não vamos agora estudar essa questão, até porque não somos judeus, e porque estamos no Novo Testamento, sabemos que esses sacrifícios já não são mais necessários, já não são mais importantes, porque o supremo sacrifício foi feito pelo Senhor Jesus. E, portanto, nós temos aqui uma direção. E qual é a direção? Temos a direção da cruz. E a cruz é, versículos 25 e 26 de Romanos capítulo 3, a cruz é, de facto, o lugar-chave para nós irmos até ao fim deste capítulo. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Ora, antes de mais, vamos uma vez mais aos conceitos, vamos às palavras. O que é que o apóstolo Paulo está aqui a querer referir como propiciação? Uma dimensão dupla. Mas já lá vamos. Para já, permitam-me que introduza aqui uma ideia como conclusão. O tempo de Deus é sempre perfeito. Vejam que o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu o tempo presente. E, portanto, esta ideia do tempo presente é a ideia de que não vamos colocar em causa, não vamos questionar aquilo que não é importante. Deus é perfeito e, portanto, aquilo que faz é perfeito. E portanto, tudo o que Ele faz é perfeito. A nós resta-nos compreender e aceitar e compreender. Não há aqui, não quero com estas duas palavras dizer nada mais a não ser isso. É preciso aceitar, é preciso compreender Deus e aquilo que é fundamental. E neste caso, aquilo que o apóstolo Paulo nos estava a dizer é que a cruz é o fundamental. E tem dois aspectos absolutamente decisivos para percebermos aquilo que Paulo estava a apresentar. Em primeiro lugar, a cruz é um anúncio. E o que é que a cruz anuncia? O Deus justificador. Ou seja, a cruz anuncia que Deus se predispôs a justificar, ou seja, a
tornar justo aquele que não o era. E porquê é que a cruz é o anúncio deste Deus justificador? Porque apresenta um sacrifício, o tal sacrifício definitivo, porque feito por alguém que não o merecia. Jesus não tinha pecado. E, portanto, ao morrer na cruz, não morreu ele próprio por si, morreu ele próprio por mim. Morreu ele próprio pela humanidade. Ele carregou sobre si, como diz o texto bíblico, ele carregou sobre si a iniquidade do mundo. E, portanto, este anúncio da cruz é o anúncio do Deus que se propiciou, e já vamos então voltar a esta palavra, a tomar sobre si a minha iniquidade. Mas a cruz não é só um anúncio. A cruz é também um convite. Um convite a que aquele que aceite esta obra justificadora, expiatória de Jesus, possa então resolver o tal dilema que apresentei ao princípio. A tal suposta impossibilidade de nós restaurarmos o nosso relacionamento com Deus. Ora, vamos então àquilo que o apóstolo Paulo apresentou nesta passagem. Ele fala em propiciação. E esta ideia de propiciação, no fundo, remete-nos para o Velho Testamento e remete-nos para o propiciatório. O que era o propiciatório? Era o lugar onde os pecados eram expiados. Daqui, então, a ligação entre propiciação e expiação. E a cruz é tudo isto. Ou seja, a cruz é o local, é o propiciatório da expiação dos nossos pecados. De uma forma completa, de uma forma definitiva. Agora, portanto, já não é necessário o meu sacrifício, agora já não é necessário a minha intenção, que não seja a intenção de aceitar este convite, aceitar este anúncio que a cruz revela. E, portanto, esta aceitação é uma aceitação baseada na graça. E vejam como todos estes conceitos estão juntos, então, nesta passagem belíssima do apóstolo Paulo, a quem Deus propôs no seu sangue, diz o versículo 25, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, versículo 26, estamos mesmo a terminar, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, o tempo de Deus é sempre perfeito, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, porque é que só pode ser desta forma a resolução do tal dilema que apresentei há pouco? Porque Deus é em si mesmo justo, mas quis ser mais do que justo. Se fosse só justo, nós estaríamos separados dele, porque pecamos. Mas Deus junta estas duas características. Ele é justo, mas porque é justo, pode e quis ser, estamos a usar palavras humanas, quis ser também justificador. Portanto, a justiça de Deus manifestou-se aos homens através de Jesus Cristo, justo e justificador do meu pecado. Finalmente, versículo 27, onde depois a jactância foi de todo excluída. Porquê? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Versículos 27, 28, 29 e 30
e o versículo 31 são uma ligação àquilo que Paulo vai dizer também no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 4 de Romanos. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Estes versículos mostram-nos duas ideias muito importantes ao percebermos então a salvação, ou seja, a justificação. As obras da lei permitiam a autoconfiança, permitiam a ideia incorreta de que através das obras se poderia atingir o relacionamento com Deus. Paulo, nos versículos 27 a 31, mostra o contrário, mostra a lei da fé. E esta lei da fé está baseada numa ideia importante, que é a total dependência de Jesus. Ora, na realidade, o que o apóstolo Paulo está aqui a concluir é que as obras da lei levavam à condenação. A lei da fé proporciona a resolução. E é, portanto, uma mudança de estado, é uma nova compreensão do alcance, da grandeza, do amor e da graça de Deus. Os versículos 29 e 30 dizem que, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé todos, o incircunciso, todos, mediante a fé. Portanto, é esta a ideia que eu gostaria de deixar quase no final deste estudo. O apóstolo Paulo brinca um bocadinho nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 4, perguntando como é que Abraão foi justificado. Gênesis capítulo 15 e versículo 6, e vamos então praticamente terminar. Gênesis capítulo 15 e versículo 6 era um versículo conhecido, mas muitas vezes não compreendido e até por vezes anulado. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, significa que desde sempre a crença no Senhor é a base para a nossa justificação. E a pergunta que deixo no final desta lição é, sobretudo, para aqueles cuja condição espiritual não passa ainda pela certeza da escolha de Deus na sua vida. Permita-me que lhe pergunte o que é que está a impedir de escolher Deus como seu Salvador? O que é que está a impedir de escolher Deus como seu Salvador? Foi um gosto estar convosco. Até para a semana. Graça e paz.